Você quer aprender a desenhar cenários? Eu também, então já vem comigo. Hoje, de um jeitinho muito simplificado, nós vamos falar da perspectiva, como ela funciona, com um ponto de fuga, e eu vou te dar algumas dicas e conselhos que podem facilitar bastante a sua vida no desenho, em um vídeo bem rapidinho e compacto. Então já fica até o final para não perder nada. Oi, eu sou o Ghost e já considera se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo de desenho que eu vou trazer para te agregar valor e conhecimento. Já vai deixando o seu like também para mostrar pro YouTube que você curte esse tipo de conteúdo. Dá uma ralucadinha aí no algoritmo. Lembrando que o link do Instagram tá aí na descrição, então já me segue lá pra gente trocar uma ideia e tudo mais. Pra começo de conversa, antes de falar de um ponto de fuga, nós precisamos entender primeiro o que é perspectiva. Segundo o dicionário do Google, perspectiva é uma técnica de representação tridimensional que possibilita a ilusão de espessura e profundidade das figuras. Ou seja, é o que tu vai usar pra mandar a ilusão de ótica no seu cérebro. Pra resumir, nós temos 3 planos, 3 eixos, 3 dimensões, 3 visões, entre outros. O X, que é o vertical, o Y, que é o horizontal, e o Z, que é o transversal. Quando alinhamos esses segmentos de reta dessa forma, a gente cria a ilusão de profundidade. E é nisso que se baseiam uns mais doidas perspectivas da história da humanidade. A perspectiva com um ponto de fuga não foge disso. Ela se baseia basicamente em, primeiro, o próprio desenho, né? Óbvio, todo o seu espaço de criação vai ser a representação da visão do observador. Segundo, a linha do horizonte. Ela determina onde é a visão do observador e onde o seu ponto de fuga vai estar. E você pode colocar ela onde você quiser, meu querido. Vai brincando aí. Terceiro, o próprio ponto de fuga. Ele é um ponto de encontro onde as linhas do eixo Z do seu desenho vão convergir. O exemplo mais simples disso é esse quadrado que você tá vendo. A parte da frente dele, ou os eixos X e Y, não alteram em nada. Mas a parte lateral, que é a parte Z, o eixo Z, muda dependendo da visão do observador. Uma dica que pode te ajudar bastante a tentar fazer a perspectiva é pensar que, como a linha do horizonte delimita a visão do observador, tudo que está abaixo da linha do horizonte vai mostrar a parte de cima e esconder a parte de baixo. E tudo que está acima da linha do horizonte vai mostrar a parte de baixo e esconder a parte de cima. Outra dica super válida também em relação à proporção dos objetos em comparação aos outros. Aqui eu usei com pessoas e não necessariamente com objetos, mas é o mesmo conceito. Você pode pegar esse objeto que você fez em perspectiva e usar as linhas dele como guia para achar o tamanho dos outros, como você está vendo aí no caso das pessoas. Com isso você já tem base para tentar fazer as suas primeiras perspectivas, mas nós vamos fazer um desenho simples e junto para você entender melhor e aproveitar as diquinhas que eu dei. As diquinhas de blogueiro. Vamos lá pro desenho então, né? Porque ninguém é de ferro. Cara, quando você for desenhar em perspectiva, tenta começar com coisas que você já sabe a proporção, que fica muito mais fácil. Mesmo com aquela dica que eu dei, quando você sabe a proporção de alguma coisa, é muito mais fácil para você encaixar no objeto. Então eu aconselho que ou você faça com referências, ou você faça um cômodo da sua casa que você conheça bem. Tipo, sei lá, sua sala, sua cozinha. E isso é muito interessante. Tenta colocar os detalhes como objetos menores e essas coisas assim, que são detalhes mesmo e não objetos maiores e coisas que compõem o cenário depois da sua perspectiva. Primeiro você constrói toda a base e depois você faz o detalhe. Uma dica muito interessante em relação a essa parte é como descobrir o tamanho dos seus pisos para fazer um chão. Você divide onde vai começar os pisos e traça suas linhas paralelas ao ponto de fuga normalmente. E aí você vai decidir só o tamanho do primeiro piso com uma linha horizontal. E aí você traça uma linha do primeiro convergindo com o segundo até o terceiro e pronto, você encontrou o tamanho dos seus pisos, como você está vendo aí no desenho. Agora, fácil, rápido, prático e fica certinho. Aí depois é só traçar linhas horizontais no final dessas retas e pronto. É muito interessante como as coisas se complementam na perspectiva, então você não precisa ficar no adivinhômetro, no olhômetro. Essas coisas que são teoria, elas se complementam e ficam muito maneiras quando você vê. Já comenta aí embaixo pra mim qual o próximo tópico que você quer ver nessa série pro YouTube de novo, né? Ver que você curte esse tipo de conteúdo pra você dar aquela manipulation no algoritmo e receber mais esse tipo de conteúdo. Então, além de ajudar você, me ajuda também, porque eu entendo que vocês, que são meu público, querem. Todo mundo ganha e a única coisa que você perde é 3 segundinhos de vida. Lembrando que o primeiro vídeo dessa série tá no meu canal e no card aí na esquerda, na direita, sei lá onde fica esse card. Mas como eu disse no vídeo passado, eu vou repetir nesse vídeo, cara. Comece no básico, faz o fácil, faz o que você já conhece, porque assim você consegue aprender pra fazer coisas avançadas no futuro. Então não tenta fazer coisas super avançadas e super difíceis, porque só vai te frustrar e só vai deixar esse processo muito mais difícil pra você. Então faça esse favor pra si mesmo e faça o básico. E novamente, se você perceber nessa imagem, eu fiz o básico e consegui fazer uma coisa muito interessante. As únicas coisas que tem nessa imagem são quase quadrados. Essas são basicamente as únicas formas que eu usei, quadrados e retas, que não são formas, óbvio, mas elas formam os quadrados. Enfim, com isso eu consegui ter um resultado até interessante em relação à perspectiva desse cenário e de como as coisas fluíram aí. Mesmo que eu não tenha vindo a finalizar o desenho ou fazer, sei lá, uma super pintura, algo do tipo, ou colocar muito mais detalhes, esse desenho porque eu usei do básico novamente. Então
Enfim, é isso. Essa parte do desenho eu só coloquei detalhe, foi só a iluminação, que eu tentei fazer uma coisinha mais elaborada, mas eu confesso que não saiu tão legal assim. Podia ter sido um resultado melhor. A sombra ficou meio estranha e tudo mais, mas ficou bonitinho, ficou fofo. Ficou sem nexo, mas ficou fofo. Enfim, eu espero que você tenha gostado do desenho. Espero que você tenha curtido tudo e que você tenha curtido esse vídeo. Comenta aí embaixo novamente o que você quer ver nessa série, para que eu possa trazer para vocês. Se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Ativa esse raio desse sino, por favor, cara. Se você não ativar o sininho, eu vou ficar bravo. Enfim, não desista. Desenhar é difícil, mas não é impossível. Você consegue, eu acredito que você consiga. Então vai na fé, tá? Porque você tem que começar. Afinal, quem não planta na tempestade não colhe nada. Porque não plantou nada. Aproveita o resultado e aproveita eu terminando esse desenho aí, porque ficou muito legal. E tchau.